Imagina só, velho, você de repente aí pegar o celular e ver o vídeo da sua futura esposa, como tá aqui, ó, 4 é par. Ela com a amiguinha, mais dois caras, pô. Imagina só, você se deparar com uma cena dessa. E o pior, a digníssima filma e ainda grava um vídeo aqui relatando como que aconteceu toda a movimentação lá, tá ligado? Olha só aqui, velho. O dia que fechei 4 é par e deixei meu celular gravando dentro do carro para ver o que eles falavam. Foi pior do que a gente esperava. O dia em que eu e minha amiga saímos com dois caras, fechamos um 4 e eu tive a brilhante ideia de deixar o meu celular dentro do carro gravando áudio enquanto nós duas saíamos e deixávamos eles lá sozinhos conversando. E vocês não têm noção das barbaridades que esses meninos falaram. Foi muito pior do que a gente imaginava. Vou resumir a história no rápido. Eu e essa minha amiga, a gente sempre quis fechar um 4 só que nunca dava certo. E finalmente tinha dado certo. Os caras eram super legais. Eles faziam a gente dar muita risada. Os caras eram muita resenha mesmo, sabe? Saímos nós 4 pra um rolê. Enfim, tava sendo super legal. Só que tem uma coisa que a gente reparou. Eles trocavam muito olhares. Sabe quando você troca olhar com a sua amiga, perde todo mundo aquele olhar discreto? Porém, era demais. Eles trocavam muito olhar, eles ficavam muito de debochinho um com o outro, tipo, coisas que eu e ela não entendiam o que eles estavam querendo dizer, sabe? Na época eu já tinha meu carro, porém a gente decidiu ir no carro deles mesmo. Aí uma vozinha na minha cabeça me disse: Acho que eles deveriam estar falando. E aí, mano, como é que vai ser, pô? Cada um come sua marmita ou vamos dividir a marmita entre nós dois? Acho que deveria ser isso que eles estavam conversando, né, pô? deixa seu celular gravando aqui dentro do carro, vai lá ver vocês duas o que precisa ser visto e deixa eles aí. Eu fiz isso. Aí aqui tem a continuação do vídeo, né, velho? A outra parte do vídeo aqui, né? Ela já fez uma outra gravação em um outro local aqui. Eu vou contar pra vocês o que eles falaram e vocês não estão preparados. É pior do que a gente imaginava mesmo. Porque eu pensava que eles iriam falar sobre outras mulheres. Mas não, o assunto era eu e ela. Primeiro absurdo. Eles falando que queriam trocar. Um falou pro outro: nossa, aí eu já fiquei com aquela, né? Acho que semana que vem a gente podia trocar, fazer um sortido. Aí o outro falou: sim, a gente podia trocar mesmo. Eu não quero mais, já peguei uma vez, eu quero pegar a outra agora. Só quero que eu não É isso que eu falei, pô. Os caras queriam revezar a marmita, tá ligado? Não usar sempre a mesma marmita, pô. peguei. Os dois falando isso um pro outro. Tirar uma ondinha, né? Detalhe, a gente estava viajando e eu e ela saímos do carro pra ir no hotel, na recepção, ver se tinha quarto pra gente. Eu e ela sempre viajávamos juntas, então pra gente era a coisa mais normal do mundo ver hotel pra gente ficar. Só que os meninos não tinham dinheiro, ficaram putos que a gente queria ficar no hotel. Então eu ouvi tudo isso no áudio, eles falando tipo assim: Só que a gente é rica agora, tem que ser pobre também agora, é? ah, já que elas que foram lá ver, elas que paguem então, que era pra gente pagar. Ou seja, os meninos saiu duro com a gente. É o quê? Os meninos saiu duro com a gente, queria ficar em qualquer lugar, queria dormir em qualquer lugar. E achou mesmo que a gente ia dormir em qualquer muquifo? Não. Claro, melhor do que nada. Só que a gente ia rachar com eles, entendeu? A gente não ia deixar eles pagarem tudo sozinhos, a gente ia rachar. Mas mesmo assim, os bonitões reclamaram. Eles falando assim: ah, já que ela ganhou 2.000, então vai tomar no... Elas que banquem, então, já compram um fardinho de Heineken pra gente, já paga a gasolina. Eu e ela voltamos pro carro e eu ouvi tudo aquilo lá atrás e como não contar pra eles. E não podia contar, porque eu ia falar o quê? Que eu deixei meu celular dentro do carro gravando? Eu não sabia o que os caras podiam fazer com a gente, né? Que me diga. Mas resumindo, foi isso. Eles falaram super mal da gente. E quando a gente entrava no carro, eles pagavam de simpatia, agradava a gente, tratava a gente igual uma princesa. E é isso que acontece, pô. Pro Chad, elas pagam até o hotel e tudo mais, pô. Pro Chad, elas bancam tudo, tá ligado? E os caras entenderam isso, pô. Os caras entenderam isso. E com certeza elas pagaram, tá ligado? Ela até fez a carinha de feliz, pô. Não reclamou, não abriu o jogo pro cara do que tava acontecendo e que elas tinham escutado toda a história. Não, ficaram caladinhas ali e bancou o rolê inteiro pro Chad, pô. Mas pro Miqueinha não, velho. Pro Miqueinha é totalmente diferente, pô. Pro Chad, mano, elas movem montanhas, pô. Paga a conta e tudo e nem reclama, né? Mesmo sabendo que os caras estavam usando elas apenas como uma marmitinha, mas mesmo assim, elas não reclamaram, pô. Não reclamaram e paga a conta e tudo de boa, velho. Você, mano, que é Miqueinha, fica esperto com esse tipo de pessoas aí, mano. Porque é isso daí que acontece, mano. Os Miqueinha é só banca tudo ali pra ela. Todas as regalias dela ali. Já pros cria não, pô. Pros cria, elas que bancam. Meu namorado me traiu e eu fiquei com o pai dele.
Paz. Meu namorado me traiu e eu fiquei com o pai dele, paz. Quando eu vi, a gente já tava no sofá da casa, já tava sem blusa. A gente não chegou a fazer nada nesse dia, mas eu já tava sem roupa e tal. Até que o meu namorado entra. E quando ele entra na casa, na porta da sala, ele se depara comigo e o pai dele, deitados ali no sofá em momentos de intimidade. Quando ele viu nós dois ali, ele simplesmente deu um berro, ele deu um grito. E foi no momento que a gente percebeu que ele estava ali. E assim, gente, eu não vou mentir pra vocês. Eu só fiz o que fiz, só me aproximei realmente ali do pai dele, porque eu queria me vingar dele. Eu tava com tanta raiva. Só que assim, aquela história, quando um não quer, dois não brigam, né? Então eu me aproximei dele realmente da intenção. Olha só, mano, foi só pelo fato dele ter feito o mesmo com ela. Aí ela só deu o troco, foi só isso, tá? Mas quem que ela escolheu? O pai do cara, pô. O pior dessa situação nem é ela, né, velho? O pior é o pai aceitar esse tipo de coisa, né? O pai ficar com a namorada ou com a esposa do próprio filho, pô. Para onde nós estamos indo, né, velho? É daqui pra pior, meu irmão. Aproximei dele realmente da intenção apenas de uma pura vingança, mas o pai dele já sabia que o pai dele tinha interesse em mim, e foi muito fácil. O pai dele mesmo que se aproximou, que me puxou, que me beijou. Então, vocês imaginam, os dois saíram numa briga horrível ali na minha frente. E ele ainda começou a me xingar, começou a me chamar de vagaba, disse que eu tinha feito aquilo de propósito, que não sei o quê, que o pai dele jamais faria um negócio daquele, que com certeza eu tinha me oferecido pro pai dele. Enfim, foi a maior zona, né? Peguei as coisas que eu já tinha juntado, falei que eu ia embora, que eu não tinha mais nada a ver com aquilo e fui embora. E aí depois eu fiquei sabendo que ele tinha saído da casa dele, que ele não queria mais morar com o pai, que ele tinha um brigado feio e tudo. E aí o pai dele depois ainda continuou mandando mensagem, queria me ver, queria continuar ficando comigo, não sei o quê. Até porque a gente não tinha finalizado o ato lá, mas eu nem dei mais confiança. Eu falei, não, já fiz o que eu queria fazer. Eu poderia ter chegado até o final? Eu poderia ter chegado até o final. Mas como ele já tinha pego, como ele já tinha descoberto antes, então eu não precisava mais chegar até o final. E eu tinha tido a minha vingança, então acabei realmente cortando ali as relações com o pai dele. Falei que eu não queria e que eu não ia seguir em frente. E pá, gente, ele ainda ficou com raiva falando que ele tinha brigado com o filho dele por minha causa, que o filho dele tinha saído da casa por minha causa. E agora, no final, eu nem queria mais ficar com ele. Como se eu tivesse obrigado ele a fazer alguma coisa e como se ele já não ficasse me olhando desde muito antes de toda essa situação acontecer. E eu tenho certeza que se eu tivesse dado alguma confiança pra ele enquanto eu ainda estava namorando, ele tinha ficado. E depois, quer botar a culpa em mim? Não, eu sei que eu não sou uma santa, mas ele também não é nenhum santo. E os dois fizeram naquele momento, os dois fizeram a culpa. Por fim, terminei realmente o meu relacionamento. Esse meu namorado não mora mais com o pai dele. Hoje, algumas pessoas que a gente tem, algumas amizades em comum, falam que ele não fala com o pai dele. Eu ainda fico pensando, tipo, ele ainda teve a capacidade de ficar com raiva de toda essa situação. Ele me traiu com várias meninas. Mano, isso aqui ela tá contando a história de uma seguidora. Só que isso aqui são fatos reais, tá? São seguidores que mandam essas mensagens pra ela aí, explicando o que aconteceu. Isso, mano, realmente aconteceu, tá ligado? É um fato real. Alguém manda mensagem contando o que aconteceu com ela, ou o que aconteceu com um amigo ou com uma amiga, tá? Mas ela tá apenas contando relatando a história de algum seguidor. Mas, velho, que situação, pô. A mina pega... Não tô absolvendo o cara, né? Óbvio que se o cara traiu ela, o cara agiu super errado também, né, pô? Mas não quer dizer que você tem que dar o troco, tá? E também, pô, muito menos com o próprio pai do cara, né, velho? Que situação, pô. A menina não deu só o troco, mas deu com o próprio pai do namorado, velho. Que, pô, mano, que frieza, né, velho? E sobre o pai aqui, mano, não tem nem o que dizer, né, velho? Não tem nem o que falar sobre um pai que faz esse tipo de coisa, né, velho? Rapaziada, tá zoeiro, estou aqui com as meninas Joyce e Eduarda. Tá gostando da festa? Estou sim. Tá ótima. Solteira ou casada? Não. Casada. Solteira ou casada? Solteira. Solteira ou casada? Solteira, meu Tá, amor. voltei aí. Eita. Tá, voltei aí. Eita. Quer dizer que os caras não estão chamando as meninas pra dançar. Não. Nenhum tá chamando. Os caras não chamam. Os machos daqui de Natal são tudo fraco, homem. E é?
Não chama as meninas. Não chama, eles não têm atitude. Aí, não tem nem como paquerar, né? Tem não, são tudo baitola. Oi? Mas se aparecer um boy hoje pra beijar na boca, tu beija. Beijo. Eu não tenho, né? Depende. Pô, mano, pode ver, velho. As minas que falam isso nas festas, que vem com esses comentários aí, com esse argumento de que não tem homem, que os homens não chegam, são sempre meninas bonitas, né, pô? Sempre meninas bonitas. Aí eu te pergunto, você acha que essas duas meninas aí, não tem nenhum cara nessa festa aí que se interessam por ela, pô? Será se não tem mesmo nenhum cara que não se interessou, que não chegou, que não chamou pra dançar? Velho, eu acho difícil, pô. Eu acho difícil. Muito pelo contrário, eu acho que tem muitos caras aí que se aproximam, que chegam, que tentam algum contato visual, enfim. Mas, mano, elas não dão chance, pô, pros caras que se interessam por elas. Porque a tabela FIP tá sempre lá em cima, pô. Elas sempre querem, entendeu? O top do top, tá ligado? É sempre isso, pô. E não é só questão de visual. Tem essa questão também, velho. E aí vem falar isso, pô. Os caras não se interessam. Se interessam sim, pô. O problema é que estão sempre exigindo aquilo que não oferece, pô. Sempre exigindo lá em cima, sendo que não estão nesse patamar todo, pô. Como eu falei, são bonitas. São. Mas, pô, chega um cara aí, mesmo que seja um cara nota 9, mas, velho, na maioria das vezes não é o suficiente, pô. Tem que ter um algo a mais. Também tem a questão delas irem para as festas, parecendo do job também, né, pô? E também tem as questões das acusações, né, velho? Porque qualquer coisa hoje em dia é assédio e tal. E aí os caras acabam se assustando também, né? Alguns ficam com receio de chegar, porque qualquer coisa elas podem acusar o cara disso, né? Pô, o cara tá aceitando, enfim. Tu sabe, né? Então, assim, foi uma série de coisas que elas mesmas ocasionaram, pô, pra estar assim hoje em dia.